420 milhões de toneladas de papel e papelão são produzidos em todo o mundo a cada ano. Essa muda pode não parecer muito para você, mas ela participa de um gigante ecossistema de embalagens alimentícia e industrial. O mercado de embalagens no Brasil totalizou 123 bilhões de reais no ano de 2022. São várias verticais para o uso final do papel de embalagens, tecnicamente chamado de craft. A indústria alimentícia é um setor importante no segmento de papel para embalagens, que é impulsionado pela demanda auxiliar da indústria gastronômica. Mas não é só isso. Sacos de papel também podem servir para embalar materiais em pó, como gesso, cimento, açúcar de grão fino, argilas, entre outros. Para isso, são necessários papéis de alta qualidade. Quarta maior produtora de papel e embalagens do Brasil, com mais de 34 mil hectares espalhados em pontos estratégicos no Brasil, como o estado de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com 8 décadas de experiência e mais de 50 prêmios ambientais, hoje a gente vai conhecer os processos produtivos da Irani Papel e Embalagem. Todo o processo de produção de embalagens da Irani começa aqui, ó, nesse viveiro. Por primeiro, eles pegam essa espécie de tubete de plástico, colocam a semente de Pinus teda, que tem aí daí a extração de celulose. Ele vai primeiro para uma espécie de estufa, onde há o processo de emergência da semente e pode ficar até 60 dias. Daí então vem para esse viveiro aqui a céu aberto, onde pode ficar até 12 meses antes de ir para a floresta. Esse viveiro tem uma capacidade de 5 milhões de mudas. Em termos financeiros, do total do mercado brasileiro de embalagens do ano de 2022, em torno de 25% está diretamente ligado ao segmento de atuação da Irani, o que equivale a aproximadamente a 30 bilhões de reais. E segundo os dados da Embapel, a expedição de papelão ondulado no Brasil cresceu 4,9% da base anual entre 2022 e 2023. O Brasil é atualmente o 6º maior mercado do mundo em embalagem de papel, em números absolutos. Só que a utilização relativa, per capita, ainda é pequena versus mercados desenvolvidos. O setor de embalagem se beneficia da extrema competitividade do Brasil na produção de celulose. Por produtividade, que é medida por quantidade de celulose por hectare, o Brasil é campeão mundial. E além disso, o setor vem crescendo mais que o PIB nos últimos anos, em função de alguns fatores bem relevantes. Crescente adoção de embalagens mais amigáveis para o meio ambiente, substituindo plástico e aço por papel, por exemplo, e o crescimento do e-commerce, do delivery de comidas, e além da resiliência do setor de alimentos. No longo prazo, porém, não tem jeito. O crescimento econômico e de renda são fundamentais para que a gente continue vendo a expansão saudável do setor. Em 2020, a área total de plantio de pinos abrangia uma área estimada de 1,8 milhões de hectares, concentrados principalmente nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No Brasil, o Pinus teda é a espécie mais plantada entre os pinos, que são utilizados para a produção de celulose, papel, madeira serrada, chapas e madeira reconstituída. A polpa de madeira para papel de saco é feita de madeira macia, pelo processo craft. As fibras longas conferem ao papel sua resistência e os produtos químicos são adicionados para melhorar ainda mais essa resistência. Depois do processo de colheita da madeira, ela vem para esse grande pátio aqui, onde é estocada e recebem também os caminhões. Só para você ter uma ideia, por dia chegam 40 caminhões aqui cheios de madeira. A madeira aqui passa por 3 processos bem simplificados. Primeiro passa pelo descascamento da madeira,
Depois passa pela picagem e daí então para um peneiramento. Depois dessa peneira, acaba nesse grande silo aqui a céu aberto com a matéria-prima para produzir papel e embalagem, que é o cavaco. Uma espécie de madeira picotada aqui. Essa madeira vai para uma grande panela de pressão com outros produtos, vira então a celulose para a produção de papel de embalagem. E aí você pode estar se perguntando, né? E o resto, Razia? Bem, tanto a casca quanto os outros resíduos vão para um grande armazém que passa por um processo de biomassa para a geração de energia. Com base florestal própria, a Irani conta com a garantia de fornecimento de matéria-prima e estabilidade nos custos de produção. Toda a linha de papel fabricado 100% com fibra virgem vem da base florestal da companhia. É o tipo de papel utilizado em embalagens que ficam em contato direto com o alimento, como por exemplo o saquinho de pão, pois precisa ser fabricado com matéria-prima utilizada pela primeira vez, sem mistura de matéria-prima reciclada. O aumento da popularidade dos restaurantes de serviço rápido entre os jovens urbanos está atendendo à demanda por papel sustentável. A demanda por embalagens sustentáveis vem crescendo de forma sistêmica. Houve um impulso no mercado de embalagens ocasionado pela Covid-19, onde o mercado de delivery e e-commerce foi extremamente demandado. Os principais desafios do setor no Brasil são expansão suficientemente grande da demanda no mercado doméstico para absorver essa maior expansão de capacidade, gerar a escala mínima necessária para uma expansão orgânica rentável tem aumentado nas últimas décadas. O outro desafio é o acesso à terra barata em localização que faça sentido logístico. A competição por terra no Brasil tem se acirrado nos últimos tempos, com preços crescentes e as outras culturas disputando essa mesma terra. E, finalmente, a competição crescente com grandes grupos estrangeiros de papel e celulose, que contam com grande escala e capital barato. O processo começa aqui. Após o peneiramento, o cavaco vem por essa esteira e cai em uma espécie de caldeirão, chamado de digestor, onde é misturado uma espécie de licor alcalino, passando por um processo de cozimento, onde é extraído a polpa, formando então a celulose. A polpa passa por um processo de lavagem para retirar impurezas e recuperar quimicamente o licor de cozimento, que será reaproveitado futuramente. Em seguida, a polpa se transforma nessa massa, que vai virar papel embalagem e papel ondulado. É impressionante todo o processo até então chegar no papel. Depois de produzido a celulose, passa por uma lavagem, passa pelo refino, uma espécie de cozinha com vários ingredientes, e aí então chega nessa máquina que é muito importante. A celulose ela é espalhada junto com a água, criando uma pequena camada fina, como se fosse folha mesmo. E aí atrás de mim aqui tem a máquina que faz a secagem do papel. E aí então sai o rolho de folha. Depois de passar pela mesa plana, a gente tem efetivamente aqui o rolo de papel. É esse aqui que a Irani vende para os seus clientes de sacos e sacolas. Aqui é toda a parte de expedição, então a gente vê aqui os rolos, depois vão lá para os caminhões que são expedidos para os seus clientes produzirem as embalagens. Agora, o segmento que mais agrega valor para a Irani são as caixas de papelão reciclado. Outra linha de produção da Irani é o papel produzido através de aparas, que são esses grandes fardos aqui. A Irani compra de fornecedor, estoca nesse pátio e por primeiro faz uma triagem para entender quais são os melhores lotes. Daí sim vai para uma grande esteira, passa por um desagregador para tirar as primeiras impurezas, depois passa por um processo de depuração e aí sim chegar na massa para virar papel de novo. A sustentabilidade corporativa está em alta. As pessoas acreditam fortemente que as empresas devem ajudar a melhorar o meio ambiente. E é justamente esse o propósito da Irani: produzir produtos de alta qualidade, com matéria-prima sustentável e maquinário com tecnologia de ponta.
Uma das vantagens aqui da Irani é essa máquina aqui, ó. Ela prepara o papelão direto para o cliente. Essa máquina é capaz de colocar o logo, fazer os cortes e até mesmo a cola da caixa. O cliente recebe ele assim e já pode montar. Isso aqui representa mais da metade da receita da Irani e 70% da produção é para o ramo alimentício. Outra coisa muito legal é esse selo aqui, ó, o FSC. Aqui diz: embalagem produzida a partir de fontes responsáveis. Um estudo macroeconômico realizado pela Fundação Getúlio Vargas, a pedido da Associação Brasileira de Embalagens, apontou um crescimento constante nesse setor entre os anos de 2016 e 2020. Na amostragem, constatou-se que a indústria de embalagens brasileira cresceu cerca de 25 bilhões de reais no período. A chave está na capacidade de execução a curto e médio prazo do projeto Gaia. É investimento por fases, um total de 1,1 bilhão de reais, e que vai proporcionar uma expansão de 29% da capacidade de produção de celulose, 23% de papelão ondulado, bem como aumento significativo na geração de energia própria e ganhos de eficiência no processo inteiro. A Irani quer ser autossuficiente energeticamente. A execução do projeto Gaia, com o valor de 1 bilhão de reais, vai proporcionar isso para a empresa. Dentro do Gaia, existem vários subprojetos, mas o mais importante é a conclusão da caldeira de recuperação, que vai possibilitar o aumento da produção aliado à autossuficiência em energia. Energia 100% renovável, aumentando a produção para 330 toneladas de papel por dia. Quando pensamos em papel e embalagem, não imaginamos o tamanho da indústria por trás deste segmento. Essa foi a Irani, mais uma companhia da série Empresas da Bolsa.